para os irmãos, porque eu estou com um pequeno ataque de refluxo. Então, estou tossindo demais. Pode ser, então, que no meio das falas aqui eu venha engasgar ou tossir, mas é por causa desse mal que eu estou acometido. Convido a igreja que leia comigo os 6 primeiros versos do capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler todos em uma só voz. Amém? Leiamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém. Querido, não feche a sua Bíblia. Mantenha ela aberta aí no livro de Gênesis 3, porque nós vamos ainda falar sobre alguns versos desse capítulo. Eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre o tema: quem somos em Cristo? Você já parou para refletir quem você é em Cristo? Isso nos remete a um documento que nós usamos muito, que fala da identidade. Quem é o Rafael? Quando a gente tem que entrar em algum estabelecimento público ou fazer reconhecimento de alguma coisa, você precisa apresentar um documento, que ele é o quê? O que é o documento que a gente precisa apresentar? A identidade. Porque a identidade, ou seja, o RG, ele tem muitas informações que diz quem nós somos, que retrata quem nós somos. Ali tem a nossa filiação, dizendo de quem nós somos filho, né? Ali tem a nossa nacionalidade, dizendo de onde nós somos. Ali tem registrado o dia em que nós nascemos. Ali tem registrado o órgão que chancelou que aquelas informações são reais, são verídicas, ou seja, o órgão é emissor, e dentre algumas outras coisas que a gente for espremendo um pouquinho, a gente vai tendo mais outras informações. Ela confirma quem nós somos. Ela nos traz afirmações de quem nós somos. Além deste documento, e saindo da parte do papel, para uma abordagem mais ampla, nossa personalidade, as nossas ações, as nossas reações também retrata quem nós somos. Então, se nós trabalharmos por essa ideia de retratar informações verídicas ou não verídicas, como nós agimos e procedemos também é a nossa identidade. E quando nós estamos falando do povo de Deus, da igreja do Senhor, da nação santa, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas reações, a nossa personalidade, ela nos retrata quem nós somos em Cristo, porque elas trazem informações importantíssimas sobre nosso caráter cristão. A identidade humana é um tema profundo e discutido por muitos, e ele é muito importante porque define quem nós somos e define como nós vivemos. Nos dias atuais, nós vemos as pessoas buscando entender a sua identidade através do trabalho, do relacionamento, de conquistas. Todas essas coisas retratam muito sobre quem nós somos, ou pelo menos o que nós queremos, e ainda mais, aonde pretendemos chegar. No entanto, a palavra de Deus, ela nos mostra que a nossa verdadeira identidade, ela é encontrada em Cristo. E no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos aqui o início da queda da humanidade e o pecado entrando no mundo. E isso é um problema, porque isso afeta diretamente a minha identidade e a sua identidade.
Por isso que para a gente poder responder essa pergunta de quem nós somos em Cristo, nós precisamos inicialmente entender o processo que nos levou a ser quem nós somos em Cristo. E quando eu falo que nós precisamos entender o processo, é porque nós precisamos relembrar. Porque nós vivemos numa utopia, num momento de cauterização da mente, em que nossas ações, elas já são pré-programadas inconscientemente. Nós já não paramos mais para refletir o que nós queremos, por que nós queremos e aonde nós chegaremos. A gente simplesmente olha e eu quero. Por que você quer? Você olha e faz, mas por que você está fazendo? Você olha e vai, mas por que você está indo? Porque hoje nós andamos num fluxo natural das coisas que o mundo tem regido para a gente vai indo, e aí está o problema. A nossa identidade não está condizendo com o que diz no papel. E aí quando eu falei na referência entre o RG, o documento real, que é um papel impresso, que ele é chancelado por um órgão emissor, e ali são informações verídicas, que são ali dizendo quem você é, da onde você quando você surgiu. Ele tem a nossa identidade pessoal, que eu falei, que demonstra sobre as ações, e aí tem um problema, porque essa identidade RG papel, raramente, e eu vou dizer que exclusivamente não no nosso meio, terá informações falsas. Todo mundo aqui usa um RG original de fábrica, né? Verídico, verdadeiro. Ninguém aqui usa um RG falsificado. Mas a nossa identidade que nós demonstramos, muitas vezes, ela é falsificada. A identidade que nós mostramos que está baseada nas nossas ações e reações. Porque às vezes nós demonstramos ser algo que nós não somos. Somos simplesmente uma arte, um quadro muito bem pintado, em que retrata uma imagem, mas que na verdade só está demonstrando a intenção de quem está mostrando a imagem, mas não mostra realmente quem é da imagem. Isso é o que a gente vê de algumas artes, não é? Quando aqueles que gostam de pesquisar, né, estudar, principalmente arte, que é meio difícil, mas quando você vai olhar, vai num museu olhar a arte, você quer interpretar a arte e tentar entender o que o pintor estava querendo demonstrar com aquela imagem. O que o artista estava querendo, qual a mensagem que o artista está querendo passar para o seu público. E é esse o problema da identidade que nós estamos vivendo. Estamos preocupados em demonstrar algumas coisas que nós não somos. Ou, na verdade, estamos demonstrando algo que queríamos ser, mas não somos. Mas, indiferente, a identidade ela é falsa. E aí, quando a gente vê esses primeiros versos de Gênesis, nós vemos, então, o início do processo. Porque quando a gente fala de quem nós somos, a gente precisa primeiro reconhecer quem é a nossa identidade. E quando nós vemos no Gênesis 6, que é o início da queda, ou seja, a queda do homem, o pecado entrando no mundo, nós vemos a distorção da identidade humana pelo pecado. E essa distorção, ela começa pela tentação e engano de Satanás. E não diferente do que aconteceu lá no Éden, quando a Eva foi enganada pela serpente, onde a serpente chega para Eva num diálogo, né, assim, totalmente desprovido, mas cheio de intenções. Ela começa a conversar com Eva e ela vem dizendo para Eva: olha só, é verdade que vocês podem comer de todos os frutos do jardim? E aí a serpente não é a serpente que nós conhecemos hoje, porque a serpente era um ser belo, era um ser magnífico, era um ser bonito, ela não rastejava. Há algumas ideias e representações de como era a serpente, mas a realidade, mesmo que nós não consigamos chegar numa definição exata de uma imagem, é que era um ser belo.
E aí, de repente, Eva estava ali conversando, não para baixo, mas de repente olhando para cima, ou na mesma altura dos olhos, e começaram ali o diálogo. Não é que pode comer de todos os frutos da árvore? E aí, a Eva fala assim, não é bem assim não. Não é não. Olha, a gente pode comer de quase todos, mas daquelas árvores ali que estão no centro do jardim, nós não podemos tocar, porque o dia que nós tocarmos ali, nós morreremos. Não, menina, que isso? Imagine. É verdade, é certo que você não vai morrer. Deus não está querendo que você seja igual a Ele. Porque o dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. A serpente disseminando o desejo do coração dela no coração de Eva. E aí vem o engano, aí vem a tentação. Porque pensa comigo, meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a conjecturar algumas coisas, que essa conjectura eu tenho certeza que não é pecado, então os irmãos podem conjecturar comigo. Não está na Bíblia, mas pensa, a árvore ela está no centro do jardim, e ali nós temos duas árvores importantes, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Pense como é que deveria ser atrativo, atraente, tentador aquelas árvores, chamando a atenção no centro do jardim, local de evidência, onde todos os seres viventes passavam e admiravam. Mas havia uma ordem, não toque. E a serpente falou assim, trocando por palavras associáveis nos nossos dias de hoje: querida, não tem nada a ver, vai lá, seja feliz, você não vai morrer, você simplesmente vai saber mais um pouquinho, você vai entender mais um pouquinho. E aí, meus irmãos, assim como Satanás enganou Eva, ela continua a tentar nos fazer duvidar da nossa identidade em Cristo. Quando nós vamos para o livro de 2 Coríntios, nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, no verso 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo já orientava a igreja de Corinto, e nós vemos uma orientação para nós hoje, é ou não é assim nos nossos dias? E aí, meus irmãos, se é uma frase, é uma frase porque tem mais de uma palavra, que é uma frase do diabo na vida do crente, e o crente tem vacilado, que tem tomado posse dessa frase, tem nada a ver. Tem tudo a ver, meus irmãos. Se há um princípio, se há uma conduta, se há uma ordem, e nós estamos sendo direcionados contra esse princípio, essa conduta e essa ordem, tem tudo a ver. Você não vai morrer, já está morto. E aí nós vemos a tentação e o engano distorcendo a nossa identidade em Cristo. E essa tentação e esse engano, quando ele nos alcança e nós cedemos, nós pecamos. E aí quando nós pecamos, vem gerando em nós duas sensações que são maléficas e nos destroem, que se chama vergonha e medo. O pecado, ele gera em nós vergonha e medo. Quando nós vemos no verso 7 e ao verso 10 do capítulo 3, nós vemos, abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouviu a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Após a queda, Adão e Eva sentiram vergonha e medo pela primeira vez.
o pecado ele não apenas distorce a nossa relação com Deus, mas ele também distorce como nós nos vemos. Agora, Adão e Eva não se enxergavam mais como pessoas dignas de estar na presença do Senhor. E é isso que o pecado faz conosco. A vergonha os levou a se esconder de Deus, o que reflete como o pecado nos separa do Criador. Adão e Eva eles tinham o privilégio de estar com Deus todos os dias no virar do dia. Deus passeava no jardim e conversava com Adão e conversava com Eva. E agora, por causa do pecado, agora eles já não têm mais, não se acham dignos mais de estar na presença do Senhor. Agora aquela relação com Deus foi rompida. Agora nós temos uma ruptura na identidade do homem e da mulher. Isaías ele já deixou isso registrado no povo, quando ele exortava o povo. Quando nós vamos no capítulo 59, no verso 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós já não ouvimos Deus como aquele ser amigo, nós já não ouvimos Deus como aquele ser que nos abrange, que nos abraça, que nos acolhe, mas agora como um ser severo. Porque o peso do pecado em nossas vidas nos faz entender que as palavras de Deus sempre soam como pesar, como repreensão, mas não é. Isso é a distorção que nós vivemos na nossa vida devido ao pecado. A nossa identidade já não é mais a mesma. E como nós podemos responder quem nós somos em Cristo? Quando nós não sabemos quem somos em Deus, vivemos com medo e insegurança. Quando estamos em pecado, nossa tendência é nos esconder de Deus. No entanto, a verdadeira restauração da nossa identidade ocorre quando nós nos aproximamos de Deus. Percebe-se como que os cultos de ceia, geralmente, eles não são tão frequentados mais, igual muitos tempos atrás. Eu estou aqui na igreja desde 2006, aqui em Nova Brasília. E de 2006 para cá eu vejo uma grande diferença entre os momentos de culto de ceia da nossa igreja. E aí o pastor, ele faz sempre uma indagação, não é? Porque faz a pergunta: examine o homem-se a si mesmo, e se tiver um erro, então não tome a ceia. Mas aí muitos preferem fazer o quê? Abandonar a ceia. Sendo que o melhor a ser feito era o quê? O melhor? Não, o certo a ser feito. Abandone o pecado. Volte à presença do Senhor. Restaure a sua identidade. Conquiste novamente o direito de se assentar à mesa do rei e ceiar com o rei. Mas a vergonha e o medo que é causado pela distorção do pecado na nossa vida nos impede de enxergar isso. E aí vem o resultado maior dessa distorção: a ruptura do relacionamento com Deus. Quando nós vemos dos versos 22 ao 24 do capítulo 3, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Porque agora eles já haviam comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. E seria uma catástrofe muito maior se eles comessem da árvore da vida. Então, para que eles não tocassem na árvore da vida, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, o que reflete a separação de Deus e o homem. Agora, o homem não tem mais aquela intimidade com Deus. Agora, o homem ele não tem mais aquele livre acesso com Deus. Agora, o homem não tem mais aquele privilégio de, na viração do dia, poder ouvir a voz de Deus e falar assim: Adão, como foi o dia, Adão? Como está o jardim, Adão? Aquilo tudo que eu pedi para que tu fizeste, como é que está? E aí, com certeza, a frase de Adão seria: está tudo magnífico, está tudo maravilhoso, todas as coisas estão acontecendo como elas deveriam estar acontecendo, o programado está sendo executado. Não ia ter cansaço, não ia ter fadiga,
porque isso foi o que aconteceu após o pecado, quando Deus falou que a partir do suor do seu trabalho, você vai ganhar o seu sustento, e aí que a terra ia dar os ombrolhos, as ervas, e aí nós vemos toda a humanidade sendo afetada por uma separação, perdemos a comunhão íntima com Deus, e o resultado disso é uma crise de identidade. Agora já não sabemos quem somos mais, e carecemos sempre da presença do Senhor. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela é a única capaz de restaurar a nossa identidade. E precisamos entender que o pecado nos separa da fonte da nossa verdadeira identidade. Somente quando nós estamos reconciliados em Deus por meio de Cristo, podemos restaurar a nossa comunhão perdida. E hoje, meus irmãos, não se surpreenda. E eu peço licença para você não se escandalizar com o que eu vou te dizer agora. Mas o fato de você estar sentado neste banco, ouvindo essas palavras, num domingo à noite, ter lido a palavra de Deus na liturgia, ter cantado os cânticos da liturgia, ter orado a Deus, participar de todos esses momentos, isso não quer dizer que você está em comunhão íntima com Deus. Isso não quer dizer que eu estou em comunhão íntima com Deus. Lembra da identidade que eu falei, das nossas ações e reações que são programadas para demonstrar uma imagem que realmente nós não somos? Nós precisamos ver o nosso coração. Nós precisamos rever a nossa postura. Nós precisamos olhar para o nosso íntimo e buscar entender realmente quem nós somos em Cristo. Quando nós vamos para o verso 15, nós vemos um fio de esperança. Porque aqui a gente está falando até agora do pecado entrando no mundo e destruindo todas as coisas. Acabou a bonança, acabou a alegria, acabou, agora está tudo perdido. Não. Porque da mesma forma que nós vemos o pecado entrando na humanidade através de Adão, nós temos a promessa que através do homem veio o pecado, mas através do homem também viria a redenção. E no verso 15 nós temos a primeira promessa de redenção. Quando nós lemos o verso 15 do capítulo 3, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a promessa da redenção, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E de lá para cá nós vemos então o projeto de Deus de redenção para a humanidade sendo executado. E nesse projeto de redenção vem uma nova identidade em Cristo. Deus promete um Redentor que restauraria o que foi perdido no Éden. E Cristo é esse Redentor, que através da sua morte e ressurreição nos dá uma nova identidade. Essa promessa ela se estende em Isaías no capítulo 53, no verso 5, quando diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o start do processo da redenção. Esse é o segundo passo de entendermos quem somos em Cristo. Aqueles que estavam perdidos através do pecado instaurado no Éden, mas agora resgatados em Cristo Jesus pelo seu sacrifício, pela sua morte e pelo seu sangue. Ele não só repara o que foi quebrado, mas ele também nos dá uma identidade renovada, e agora como filhos de Deus. João, nós estudamos isso no PG, quando estudamos no capítulo 1, versos 12 e 13, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora nós temos uma nova identidade. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Quando nós vamos para o livro de 2 Coríntios, Paulo escrevendo ainda a carta à igreja de Corinto, ele diz à igreja que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então agora nós temos uma nova identidade em Cristo, uma identidade renovada, não apenas a criação de Deus, mas agora nós somos chamados filhos de Deus. E em Cristo nós somos uma nova criatura. Isso significa que a nossa antiga identidade, corrompida pelo pecado, é substituída por uma nova identidade moldada por Deus. Como novas criações, nós somos feitos para as boas obras e vivemos em conformidade da vontade de Deus. Não foi isso que Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso? No capítulo 2, verso 10, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feitura, no original, é poémia, é que eu sempre esqueço, eu coloco o acento no lugar errado, mas acho que é poémia. É poémia, ou seja, poesia. Nós somos a poesia. Ramon falou isso de manhã, a importância da poesia, está vendo, Ramon? Nós somos a poesia da criação de Deus, para vivermos as suas boas obras, que Cristo preparou para nós. Devemos lembrar constantemente, meus irmãos, que a nossa identidade antiga já passou. Não tem mais espaço para o velho homem. Uma vez que nós nos tornamos nossa nova criatura, isso só chancela uma afirmação, que nós somos justificados e adotados como filhos de Deus. Ah, Rafael, mas de onde você tira isso? Romanos. Paulão escreveu isso. O apóstolo Paulo, Romanos 8, 15 e 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clama, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos adota como filhos de Deus. Quem nós somos em Cristo? Somos herdeiros com Cristo, que significa que a nossa identidade agora está enraizada na filiação divina, ou seja, na filiação de Deus, co-herdeiros em Cristo, adotados como filhos, herdeiros da glória eterna. Não somos mais escravos do medo ou do pecado, mas somos filhos e filhas do Deus vivo. Paulo registra isso em Gálatas 4, de 4 a 7. Nossa nova identidade como filho de Deus deve transformar a maneira como nós nos vemos e como nós vemos os outros. Devemos viver como herdeiros do reino, com uma confiança renovada e um senso de pertencimento à família de Deus. O que nos leva ao último passo desse processo de entendermos quem somos em Cristo. Porque nós vemos a queda como primeira parte do processo, mas nós vemos no segundo passo a redenção, a justificação em Cristo Jesus. E isso agora nos atribui uma responsabilidade. Não foi por acaso. Não é uma obra do acaso ter acontecido isso tudo e Cristo ter nos resgatado para si. Há agora uma responsabilidade. E parte desse processo de entendermos quem nós somos em Cristo é viver a nossa nova identidade em Cristo.
E para isso eu não posso deixar de citar Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24 com os irmãos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós precisamos nos despojar do velho homem. Uma vez que estamos em Cristo, somos chamados para despojar, ou seja, para pôr de lado, largar, abandonar, perder, romper, jogar fora tudo que é do velho homem, tudo que está corrompido pelas paixões enganosas, e nos revestir do novo homem. Paulo, em Colossenses 3, nos versos 9 e 10, também instrui a mesma coisa. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes o velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Deixar para trás o velho homem e assumir a nova identidade que reflete a imagem de Cristo. A vida cristã envolve um processo contínuo de transformação e de santificação. Precisamos estar conscientes que diariamente somos chamados a despojar do velho homem, porque diariamente nós somos tentados a novamente comer do fruto da árvore. Todo dia a serpente vem no nosso ouvido e fala: come da árvore, pois você não vai morrer. E a nossa natureza, agora pecaminosa, devido à primeira vez que o homem cedeu, é comer. E aí, se nós não nos despojarmos do velho homem e buscar essa santificação, essa transformação todos os dias, nós vamos comer. E aí, se a gente come, a gente não consegue responder a resposta, como diz o presbítero Anderson, né? Original de fábrica, a resposta verdadeira de quem nós somos em Cristo. O que nos remete a Romanos capítulo 12, versículo 2. A renovação da mente em Cristo. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Ou seja, aquilo que você já pensava agora não serve para amanhã, não serve para daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 10 minutos. Você precisa renovar a sua mente, pois todo instante o diabo se levanta e fala: faz. E se você não está preparado, você fala: faço. Ele vai falar: vai. E se você não está preparado, você fala: vou. Renovação da mente, queridos. Santificação. A renovação da mente é fundamental para vivermos a nossa nova identidade, para podermos viver o novo homem, para poder abandonar as coisas do velho homem. Mas como? Como que eu posso fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir viver isso? Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Jesus estava aqui, os seus discípulos questionavam algumas coisas a ele, falavam algumas coisas, falavam assim: Senhor, o Senhor pode todas as coisas? Vamos embora, vamos para cima. E ele falou assim: não, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E nada além do que Ele pediu será feito. Mas Senhor, para só um minutinho, só um instantinho, dá só um time aí, só para a gente poder comer uma coisinha, segura a agenda aí, só vamos parar de fazer um lanchinho. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O mesmo sentimento de Cristo Jesus. Reconhecimento a quem
pertence, reconhecimento da missão a qual ele foi comissionado e o reconhecimento da importância de que essa missão seja cumprida. Os sentimentos que moviam o coração de Jesus. Filipenses 2,5 deve nos encorajar a termos a mesma mente que houve em Cristo. E a nossa identidade requer uma nova forma de pensar. Einstein fala que, eu não vou saber citar as palavras exatas dele, mas no sentido que é loucura imaginar que vamos conseguir resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Porque quando você pensa que você está forte, o diabo já vem e levanta outra coisa que já te bota em confusão. E aí, meu irmão, minha irmã, é com muito carinho que eu falo isso para você. Mas a resposta do crente é sim ou não. Se você está em dúvida, já está fazendo a vontade do diabo. A dúvida ela não pode fazer parte da nossa vida. A dúvida ela não pode fazer parte da nossa nova identidade em Cristo. Nós precisamos ter certeza de quem nós somos em Cristo. Quem Cristo é para nós. E por que nós estamos aqui. Não pode haver dúvidas. E aí a gente chega na parte final da nossa responsabilidade, que é viver como um embaixador de Cristo aqui. E aí quando a gente fala de viver como embaixador, a gente não pode deixar de citar, eu não sei se o João vai lembrar, né, porque o João também tem a raiz batista, né, eu não sei se você participou dos Embaixadores do Rei. O tema dos Embaixadores do Rei, você lembra o tema agora eu vou pegar, cadê? Breno está aqui, pegar ele pelo pé agora. Você lembra qual é a divisa dos Embaixadores do Rei? Qual que é? 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Ele por nós nos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que a nossa identidade em Cristo precisa carregar. Nós precisamos entender que nós somos embaixadores do Rei aqui. Lembra que eu falei da nossa identidade? Que ela fala quem nós somos? Que ela traz as informações de quem nós somos? A nossa identidade em Cristo deve estar escrita da seguinte forma: filiação, Deus, Criador de todas as coisas. A nossa naturalidade, céu, que é a nossa casa, é o nosso retorno. Nós não estamos indo para casa, nós estamos retornando para casa, porque nós somos criados no céu. Quem chanchelou esse documento? Cristo, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado por nós. O embaixador, meus irmãos, na hierarquia da diplomacia, quando ele está numa localidade, o embaixador de um país, ele vai para outro país e ele tem autonomia para poder falar em nome do rei que enviou ele, ou do presidente. Há algumas coisas que ele precisa reportar à autoridade maior, mas ele tem uma mensagem, e se ele leva e fala todas as palavras que a mensagem lhe foi ordenada, então ele tem autoridade para falar toda a mensagem, todas as palavras, ponto, vírgula, pausa, reticência, enter, parênteses, tudo que está na mensagem, ele tem autoridade para falar e deve falar todas, sem tirar um ponto e uma vírgula. Como novas criaturas, nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo, representando-o ao mundo. Isso significa que a nossa identidade não é apenas para nós mesmos, mas para refletir a glória de Deus aos outros. Quem disse isso, Rafael? Jesus. Sabe onde? Mateus, capítulo 5, versos 14, 16. Vós
sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Palavras de Cristo Jesus. Nossa identidade em Cristo deve ser visível em nossas ações e palavras. Dito isso, meus irmãos, eu tenho que perguntar novamente: quem nós somos em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Você já parou para pensar quem você está demonstrando ser em Cristo? Porque a nossa vida, meus irmãos, ela se resume em vários aspectos. Tem várias atmosferas que nos cercam. E nós precisamos ter essa identidade em todas elas. Essa identidade, ela tem que ser reconhecida em todas elas. Na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, no seu município, no mercadinho onde você compra, na padaria onde você compra pão, no mercado onde você faz a sua compra, na lanchonete onde você lancha e engorda um pouquinho, na sorveteria onde você toma um sorvete, ou na açaiteria onde você toma um açaí. Em todos os locais, as pessoas devem olhar para você e olhar e enxergar assim: eis ali um filho de Deus. Porque é isso que nós somos em Cristo. Não foi isso que nós lemos, que João falou? Que todos aqueles que o recebestes foram agora adotados como filhos de Deus. Essa deveria ser a nossa identidade em Cristo. Mas a pergunta é: quem nós somos em Cristo? Quem eu tenho sido em Cristo? Eu gostaria de concluir com os irmãos, dizendo que em Cristo nós somos restaurados à nossa verdadeira identidade. Então, aquela vida pregressa que nós tínhamos anteriormente, ela não tem valor nenhum. O que dizem que você é, por causa de ações do seu passado, não tem valor nenhum. Você não precisa ficar mais com medo da culpa do pecado. Você não precisa mais ficar com medo do pecado, desde que você viva em Cristo, desde que você ande com Cristo, desde que você tenha a mente de Cristo. Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi com o cowboy, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto de citar os outros, né? É porque são pessoas que foram boas influências, né? Igual o presbítero Miquel, que me ensinou a postura de poder ficar melhor aqui na frente. Quando eu aprendi o sentido da frase que ele falava lá na sala dos adolescentes, quando eu era com ele, ele falou assim: bota paz no coração. Gente, isso mudou minha vida de um jeito tão espetacular e de uma maneira tão grande. Viver em Cristo, viver a mente de Cristo, é ter paz contínua. É saber que as coisas... Não estou dizendo, meus irmãos, que eu não me preocupo não, tá? Eu me preocupo. Às vezes a preocupação bate. Porque, afinal de contas, nós somos humanos. Eu sou humano, de carne e osso. Sinto frio, medo, fome. Fome ultimamente muito. Mas eu não deixo isso tirar minha paz. Porque a preocupação ela vai chegar. A gente não pode deixar que ela tome conta de nós. E a tentação, ela vai chegar. E a gente não pode deixar que ela tome conta de nós. A vontade de pisar fora da faixa, vai chegar. De pegar o fruto, vai chegar. Mas nós não podemos ceder. A nossa nova identidade não permite isso. O pecado, ele corrompeu a nossa visão de quem somos, mas Jesus nos redimiu e nos deu uma nova vida. Agora, como filhos de Deus, nós somos chamados a viver essa nova identidade em santidade e justiça.
E eu quero encerrar com 2 aplicações, para que os irmãos possam sair daqui pensando, que elas possam ajudar a responder a pergunta de quem nós somos em Cristo. A primeira delas é a seguinte: lembre-se que a sua nova identidade, ela requer que você medite nas verdades da palavra de Deus, sobre quem você é em Cristo e sobre quem Cristo é na sua vida. Não permita que o mundo e o pecado defina quem você é. Não permita que o pecado, que o mundo defina quem você é. Tome posse da sua identidade de filho de Deus. Busque a renovação da sua mente todos os dias. Reflita sobre como você pode alinhar seus pensamentos e atitude à sua nova identidade que você tem em Cristo, renovando a sua mente diariamente pela palavra de Deus. Não tem um outro lugar, uma outra forma de renovarmos a nossa mente, a não ser pela palavra de Deus. Aqueles que a gente começa cedo, né? A gente começa estudando no prézinho, né? Nem sei se tem mais essas sequências, né? Mas na época, eu fiz pré-1, pré-2, ensino fundamental, ensino médio. Aí, era para ter ido fazer o ensino superior, mas até hoje eu agarrei, né? Parei, né? Fiz o técnico e estacionei. Mas aí tem ensino superior, né? E cada vez que você vai galgando essas certificações, né? Esses diplomas alcançando, você precisa estudar mais sobre o assunto, né? Então, aí, quando você faz o ensino superior, aí você tem mestrado, tem pós, mestrado, doutorado, lelé. O diácono Natão, usar ele como exemplo aqui, né? Licença, tá, meu velho? Formou esses dias agora há pouco em quê? Não, você se formou em quê mesmo agora, no final? Mestrado. Né? Você fez engenharia elétrica e você fez mestrado, né? Está começando o mestrado agora. O que você fez depois da engenharia? Só engenharia mesmo, né? Agora que você está fazendo o mestrado, né? E você está começando a ler tudo de novo, outras coisas, né? E agora você tem que... A engenharia... E quem faz engenharia elétrica não é normal não, tá, irmãos? Engenharia elétrica não é de Deus, não. Não, engenharia elétrica é de Deus, né? Mas Ele que dá o conhecimento, né? Mas tem que renovar a mente, né? Tem que renovar o conhecimento da área para poder crescer e desenvolver. E por que cargas d'água nós achamos que no reino de Deus vai ser diferente? Se não for através da palavra de Deus, e diariamente pela palavra de Deus, nós não conseguiremos chegar ao objetivo de renovação da nossa mente, nem tampouco entender o que Paulo quis dizer, que tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Porque se nós não lemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Cristo. E se nós não conhecemos a Cristo, tampouco o sentimento que Ele tinha em seu coração. Que Deus Ele possa nos abençoar. A nós todos, né? Que nós possamos conseguir, primeiramente, responder para nós mesmos quem nós somos em Cristo. Para depois possamos responder para as outras pessoas quem nós somos em Cristo. E quem Cristo é para nós. Vamos orar?